Olá, seja muito bem-vindo ao Observatório Clínica de Direitos Humanos do Estado do Tocantins. Meu nome é Cristiane de Holanda e hoje nós temos um tema maravilhoso que nós vamos falar sobre prestação de contas na campanha. Vamos calcular receitas e despesas e como é que você vai poder se organizar. E nesse momento nós temos a Patrícia Greco convidadíssima para estar aqui entre a gente e para que ela possa dialogar um pouco mais com você. Eu sou uma mulher negra, de cabelos soltos, estou de cabelos soltos, batom cor de boca, brinco de pérolas e colar de concha. Atrás de mim tem uma parede branca, eu estou vestindo um casaco cinza e uma blusa preta. Patrícia, seja muito bem-vinda participando desse curso de formação política para as mulheres e, por favor, se apresente para que essas mulheres possam te conhecer um pouco mais. Muito obrigada, minha querida amiga, professora doutora Cristiane. Para mim é uma alegria estar aqui nesse curso de formação. Congratulo essa iniciativa e vou fazer, então, a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, está preso em rabo de cavalo, estou com uma blusa gola alta, na cor bordô, e atrás de mim eu tenho uma parede virtual em cor de madeira, com algumas plantas artificiais aqui decorando. E hoje eu pretendo trazer aqui, então, 10 dicas para organização financeira ali da campanha das nossas candidatas, professora. Então, nós já estamos começando um período mais quente dessas eleições de 2024. Esse curso fica eternamente disponível para todas as pessoas que forem fazê-lo. Tanto no YouTube quanto em outras plataformas nós vamos disponibilizar. Só que aqui, então, vamos começar com as dicas fundamentais para prestação de contas em campanha. Como é que é isso? Professora, eu vou passar aqui dicas que são bem práticas, né, para que tanto a candidata possa organizar toda essa situação financeira da campanha dela, quanto também facilitar no momento que ela for apresentar as contas eleitorais dela, evitando que o desdobramento dessa prestação de contas traga alguns desdobramentos que são indesejáveis, como, por exemplo, uma desaprovação, uma possibilidade, às vezes, aí de configurar um abuso de poder econômico, ou às vezes até pior, como a gente fala de candidaturas femininas, a gente sabe que os partidos têm aquele valor mínimo que tem que ser aplicado, né, de 30% dos recursos que são públicos. Que recursos são esses? Tanto o fundo partidário, quanto o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFC ou FEFEC. Então, se não tiver uma boa administração desses recursos, o que pode, inclusive, gerar? Pode gerar o que a gente chama de uma possível candidatura fictícia, aí porque não teve uma boa, um bom manejo desses valores, e lá na frente ter a cassação de todas aquelas candidaturas, né? Por exemplo, a gente está falando ali de vereadoras, ou então de candidatas ao cargo proporcional, né, deputadas, enfim, todas, inclusive de homens e mulheres, ser cassada. Então, é um desdobramento que traz repercussões muito importantes, tanto para aquela candidata quanto para o partido inteiro, né? A primeira dica que eu vou trazer é uma dica que as pessoas normalmente assim, ignoram ou acham que não vai ter grandes problemas. É muito simples, é muito assim basilar, né? Bem, o que é essa dica que eu vou trazer? Quando essa candidata for realizar o seu registro de candidaturas, é muito importante ela se atentar à colocação correta do CEP dela, do CEP que ela vai estar registrando aquela candidatura. E por que isso? Funciona da seguinte forma: a partir do recebimento desse registro, a Justiça Eleitoral tem um convênio com a Receita Federal. Com esse convênio, gera-se o CNPJ daquela campanha. E a partir da concessão desse CNPJ, essa candidata tem o prazo de 10 dias para promover a abertura da conta bancária dela. Se esse CEP for colocado, né, um CEP inexistente, um CEP errado, e bater na base de dados da Receita Federal, né, porque a Justiça Eleitoral vai repassar esse dado para a Receita, pode ter um atraso aí no CNPJ.
Então, o que acontece? A candidata fica aguardando o recebimento, e não chega o CNPJ, não chega o CNPJ, e ela desesperada, porque a gente sabe, o período de campanha é curto, né? Desde as reformas que a gente sofreu, é um período pequeno. Então, ali, que perca alguns dias pode representar impacto em toda a estratégia de campanha dela. E daí, qual que é a alternativa quando coloca esse CEP errado, que é um dado bobo? Tem que fazer uma petição para a Justiça Eleitoral, pedir para corrigir esse CEP, para que daí a Receita Federal recepcione e possa conceder o CNPJ para ela. Então, veja bem, se ela já se atentar a isso e colocar no registro o CEP certinho, vai chegar na Receita, a Receita vai reconhecer e já vai conceder esse CNPJ rápido. Então, com isso, ela já ganha um tempo. Essa é a primeira dica que eu repasso. É uma dica que normalmente, né, as candidatas não sabem, às vezes até o partido não sabe, e acha que é um dado bobo. Nenhum dado no registro de candidatura é bobo. Todos os dados são importantes, porque eles sofrem esses cruzamentos, né, por meio dessas várias, digamos assim, desses termos de cooperação que a Justiça Eleitoral tem com outros órgãos. E, portanto, a concessão do CNPJ depende de um CEP correto ali naquele registro. Essa é a primeira dica, professora. É uma dica assim. Nossa, e como um CEP pode complicar uma vida, né? E uma candidatura. Olha só. Exatamente. E às vezes, assim, o que acontece muito? A candidata fica aguardando e não sabe o que está dificultando o recebimento daquele CNPJ. E aí vai e procura, às vezes o pessoal também que montou todo aquele, né, processinho para ela, que registrou ali no Cândido, também não sabe. Aí bate ali na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral detecta CEP errado. Então, cuidado, atenção nesse CEP. É um problema a menos para você ter que pensar lá na frente. Ai, boa dica. E a segunda, como seria? A segunda, para aquela candidata, né, que já tem aquele planejamento e que quer fazer a chamada vaquinha virtual, a Justiça Eleitoral, ela, por meio da legislação, ela tem que criar, primeiro de tudo, um cadastro das empresas que são autorizadas a promover esse tipo de atividade. Então, assim, a vaquinha virtual nada mais é do que a possibilidade de pessoas realizarem doação, pessoas físicas. Essas doações, elas vão ser angariadas a partir de quando? A partir do dia 15 de maio desse ano já, né? Então, a legislação já determina, a partir do dia 15 de maio, você tem intenção, né, de ser candidata lá na frente, você pode sim ir procurar uma dessas empresas que já vão estar registradas, né? Então, ela tem uma série de requisitos para essa empresa ter que ser registrada, e tudo isso está previsto na legislação, mais especificamente na resolução 23607 do TSE. Então, essa empresa cumpre com todos aqueles requisitos. Aí, essa candidata pode procurar uma dessas empresas, né? Ela ainda é uma pré-candidata, mas ela já lá na frente vai ter essa intenção de utilizar esses recursos, aí sim ela pode angariar. Por que eu falo isso, professora? Porque normalmente as pessoas acham que elas já podem começar a fazer a vaquinha virtual por elas. E não é assim que funciona, tá? Não é simplesmente, eu quero pegar e abrir uma vaquinha virtual, eu mesma vou lançar ali, vou fazer uma ação entre amigos, alguma coisa do tipo. Não pode começar essa arrecadação se não for por meio dessas empresas cadastradas. Por quê? Primeiro, essas empresas, elas já vão ter, no momento que elas recepcionam essas doações, destaca uma taxa de administração, que ela depois vai repassar essa taxa para essa candidata, quando ela lá na frente registrar essa candidatura. Essa empresa, ela vai reter esse valor até que o registro seja efetuado. Então, assim, se porventura, no meio do caminho, você resolveu fazer uma vaquinha virtual, se arrependeu, não quer mais, vai ser devolvido para cada um dos doadores. Esses doadores são individualizados. Então, tem cada CPF que doou, vai ter um recibo emitido. E tudo isso vai ser lançado depois na prestação de contas dessa candidata. Então, um exemplo que eu vou citar. Eu quis doar R$100 para uma candidata. Desses R$100, 10 ficou de taxa administrativa. Como é que vai funcionar? Vou ingressar 90
ali 100 na minha campanha, sendo que 90 de fato foi receita e 10 já entra de despesa. Isso daí, essas empresas já vão emitir esses relatórios para facilitar essa prestação de contas futura. Então, se você quer fazer uma vaquinha virtual, tem que ser por meio dessas empresas. Você vai evitar muita dor de cabeça, porque se você não fizer por elas e resolver fazer por você, isso daí pode configurar, inclusive, tá, captações de recursos que são feitas de forma ilícita, que lá na frente pode gerar, eventualmente, uma cassação de um registro, uma cassação de um diploma e ainda uma inelegibilidade, entre aspas, de brinde para aquela candidata que não observar essa legislação. Então, essa é a segunda dica. E muito importante também o como registrar, né, essa receita e essa despesa. Então, se a empresa cobra uma taxa X, ela já entra como uma despesa para essa candidata. Isso mesmo. Bem lembrado. Muito bem. Outra dica que eu trago: cuidado com a abertura de contas bancárias no prazo. Que prazo é esse? A partir do momento que leva o registro dessa candidata para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral comunica a Receita e a Receita vai conceder o CNPJ. Isso daí ela pode ir acompanhando, inclusive pelo próprio site da Receita. No dia que foi concedido esse CNPJ, essa candidata tem 10 dias corridinhos para fazer a abertura da conta bancária. E o que acontece se ela não respeitar esse prazo, abrir depois? No mínimo, lá na frente, ela vai ter uma ressalva, tá, na prestação de contas dela, no mínimo. Essa ressalva, ela pode trazer algumas implicações? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas já pega mal para uma candidata já ter essa ressalva, né? Principalmente por quê? Porque a gente sabe que esses cargos que ela vai estar disputando, quanto mais limpa, mais certinha, mais redonda tiver a prestação de contas, já parte do princípio de que ela está começando bem, né? A vida política dela. Então, muito cuidado com essa questão. E outra, lembrando, só pode começar a arrecadar valores com a abertura da conta bancária. Então, às vezes, começa a demorar demais para fazer essa abertura de contas, é prejudicial para a própria campanha da candidata, porque ela não vai poder receber esses valores em espécie, né? Quanto antes receber o CNPJ, fica de olho, já pega ali o requerimento de abertura de conta bancária, tá? Leva até a instituição bancária, faz essa abertura dessa conta, para que você não tenha esse problema, tá, de intempestividade na abertura da conta bancária. Essa é outra dica que eu acho muito importante, professora. Nossa, ótimo. Porque a questão da abertura de conta corrente ou fazer essa movimentação bancária, muitas vezes a candidata não tem orientação suficiente para como fazer, né? Isso Mas mesmo. muito bem. Outra dica também. Vamos para a próxima dica, então. Vamos, ainda falando de conta bancária. Essa aqui, até às vezes o pessoal dos próprios partidos fazem uma mistura aí. Por quê? Para cada tipo de recurso, é necessário um tipo de conta bancária. Como assim? Você vai receber, né, doações de pessoas físicas, ou você vai fazer seu autofinanciamento, você tem a chamada contas outros recursos. Você tem que abrir uma conta bancária só para isso. Mas vamos que o partido resolva repassar, né, e ele tem que repassar algum valor para essas candidatas, a título de fundo partidário ou fundo especial de financiamento de campanha, tá? Se você receber a título de fundo partidário, você tem que abrir uma conta bancária só para receber fundo partidário, se for em espécie. Já vou explicar a diferença entre espécie e estimável em dinheiro. Recebeu em dinheiro e foi do fundo partidário, não pode movimentar na mesma conta bancária do que a de outros recursos, né, que é a doação de pessoas físicas ou autofinanciamento. E se receber ainda Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, é uma terceira conta bancária. Então, veja bem, não pode misturar a origem de recursos em uma única conta bancária.
Isso também, no mínimo, pode representar uma ressalva lá na frente na prestação de contas. Só que, se a gente estiver mexendo com recursos públicos, olha só o perigo de você misturar essa movimentação. Lá na frente, se você tiver sobra de fundo partidário, você vai devolver para o diretório, né, da esfera que você está concorrendo. Então, por exemplo, em 2024, está concorrendo na esfera municipal, devolve para o diretório municipal. Agora, se for fundo especial de financiamento de campanha, volta para o Tesouro Nacional. Então, se você mistura tudo isso aí e faz a destinação errada, ou fica para a candidata, ou devolve para o partido, isso daí pode gerar, inclusive, uma multa para essa candidata. Uma multa. E dependendo do valor que ela recebeu, é uma multa que pode ficar muito considerável, né? Então, esse cuidado de separar. Vai receber um tipo de recurso, é por uma conta. Vai receber outro tipo de recurso, tem que abrir daí as contas específicas que a gente chama. É para movimentação de fundo partidário, segundo tipo, e fundo especial de financiamento, terceiro tipo. Então, se a candidata receber, né, esses 3 tipos de recursos, ela vai ter que ter 3 contas bancárias distintas, e cada uma só para essa movimentação, sem misturar elas. Teria uma possibilidade de uma quarta conta ainda? Olha, pode, ela inclusive pode também abrir outras contas se ela quiser. Vamos supor, não, eu quero abrir uma só para o meu autofinanciamento, eu quero abrir uma outra conta que é só para receber repasses, às vezes, de outros recursos do meu próprio partido. Aí vamos chegar na questão. Por que é importante fazer a individualização dessa receita recebida em uma conta específica? Porque já pensou, se misturar todas essas receitas chegando, como é que você vai comprovar que naquela conta vai retornar tal parte, qual saldo? Por isso, melhor organizável em contas distintas para que você possa depois fazer a prestação de contas. Quer comentar mais um pouco sobre isso, Patrícia? Com certeza. A professora tocou num ponto muito importante. Sobrou dinheiro na conta. Ah, ela volta para mim? Cuidado. Mesmo que você tenha se autofinanciado, tirei dinheiro de uma poupancinha que eu tinha, de investimento, joguei nessa minha conta que é de campanha. Todas essas contas são abertas com o meu CNPJ de campanha. Não vai misturar com minha conta pessoa física não candidata. Se sobrou dinheiro em qualquer uma dessas contas, esse valor, se não for fundo especial de financiamento de campanha, que vai para o Tesouro Nacional, é sobra de campanha. E essa sobra de campanha vai para o diretório partidário, mesmo que seja um recurso que eu tenha tirado do meu patrimônio, pessoa física, injetado na minha campanha. Isso é um cuidado que tem que ter. Por quê? Porque às vezes a candidata acha que aquela sobrinha daquele valor que ela mesma colocou pode voltar para uma conta pessoal dela. Isso, eu posso te garantir, vai gerar uma desaprovação. A desaprovação gera multa. A desaprovação vai gerar encaminhamento daquela prestação de contas para o Ministério Público, para às vezes ter que abrir uma verificação se teve abuso de poder econômico, se teve desvio de finalidade. Olha, é uma dor de cabeça desnecessária. Então as pessoas falam, nossa, Patrícia, mas é muito trabalho ter que ficar abrindo 3, 4, 5 contas bancárias. Vai por mim. A dor de cabeça lá na frente é quase inexistente se você seguir com esse procedimento. E não é uma dica que eu repasso porque eu acho interessante. É uma obrigação prevista na lei. Quem determina a necessidade dessas várias aberturas é a própria lei. Então, o que eu estou repassando de dica prática é observe a lei, tá? Para que você não tenha problemas lá na frente com a sua prestação de contas. Dicas valiosíssimas, né? E a delicadeza do tratar com dinheiro e saber que é da sua campanha, mas vamos separar. Eu me financiei, mas foi para a campanha, teve outra destinação, outro retorno. Muito cuidado, senhora candidata. Vamos passar para a próxima dica? Vamos lá, então. Muito cuidado com os valores que você recebe. Em que aspecto? Primeiro de tudo, toda doação que é feita por pessoa física
ela tem que ser identificada. Então, depositou na minha conta. Não sei de onde que veio, automaticamente. Você não sabe o que a gente chama de recurso de origem não identificado. Eu não sei. Apareceu ali na minha conta. Deposita para o Tesouro Nacional. Ah, identifiquei. Porém, é um recurso de origem vedada. Ou seja, eu não poderia ter recebido. Vamos supor que eu recebi de uma empresa. Gente, financiamento de pessoa jurídica, de empresas, é proibido pela lei. Se você recebeu essa natureza de recurso, ainda que estimável em dinheiro, o que é estimável em dinheiro? Não foi em valor, mas foi um benefício. Então, vamos supor ali, eu tenho uma conhecida minha que é dona de uma empresa que resolveu adesivar o carro dessa empresa e fez propaganda para mim. Se esse carro está em nome de uma pessoa jurídica, peça para ela, por favor, retirar aqueles adesivos, aquela propaganda. Por quê? Pessoa jurídica não pode fazer doação. Ainda que essa doação não seja em espécie, mas você possa quantificar aquela doação. Então, cuidado com a origem da onde você está recebendo esse valor, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque a depender do que você está recebendo, de quem você está recebendo, você tem que depositar lá na frente, tanto como devolução, e ainda pode gerar uma multa pela desaprovação das suas contas. E outro cuidado que você também tem que ter, isso aqui é uma dica para aquela candidata, principalmente que quer se autofinanciar. Você tem o teto de gastos do cargo que você vai disputar. Atenção, não é porque você está disputando que você pode injetar quanto dinheiro você quer na sua campanha. Há o limite de 10% do limite máximo desse teto. Vamos supor, estou disputando ali o cargo que me permite ter até 10 mil reais de gasto. Eu posso injetar do meu próprio recurso, do meu próprio dinheiro, até R$ 1.000. Isso aqui existe para quê? Para evitar que aqueles candidatos, aquelas candidatas que sejam muito abastados do ponto de vista financeiro, incorresse na possibilidade ali da gente ter abuso de poder econômico. Né? Por quê? Porque ele poderia investir muito mais do que outros candidatos. Então, a lei previu também esse teto para o autofinanciamento. E uma dica importante, professor, a gente às vezes está fazendo a campanha, a gente sabe que tem apoiadores, apoiadoras da campanha daquela candidata. Alerte esse apoiador, essa apoiadora que queira fazer a doação em espécie para a sua campanha, de que ela também tem um limite. Qual que é esse limite que pode ser injetado ali nessa campanha? 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Então, vamos supor que eu, Patrícia, quero doar para uma candidata. E no ano anterior, vamos supor que, somando tudo, eu oferi, né, em termos brutos, 100 mil reais. Eu posso doar, no máximo, até 10 mil reais. Isso vai impactar para mim a prestação de contas enquanto candidata? Não. Mas isso pode gerar para aquele doador futuramente, o que a gente chama de representação por excesso de doação. E por que eu, candidato, então, tenho que me preocupar se isso não vai reverberar na minha prestação de contas? Porque a candidata ela não pode pensar apenas em termos dessa candidatura. Ela precisa desses apoiadores se ela quiser continuar nessa vida pública para futuras campanhas. Então, se ela já queima na largada, prejudicando os seus doadores, pode ser que ela comece a diminuir, né, as fontes de receita que ela venha a ter em campanhas futuras. Então, verifique sempre com esses seus doadores se eles estão respeitando também essa limitação, que é para evitar, né, que pessoas muito abastadas também pudessem fazer o que a gente chama de captura do poder político pelo poder econômico, injetando muito dinheiro em campanhas, e daí o candidato meio que ficaria refém na mão desses doadores. A legislação previu esse mecanismo, tá? Mas é bom que essa candidata se atente para que não prejudique o seu próprio doador. Perfeito. Nossa, dica valiosíssima essa. Tem que prestar atenção muito, 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 muito. E a gente sabe que existem muitos detalhes, mas eu acho que separar essas 10 dicas deu um norte muito grande. Qual que seria a próxima?
Outro que a gente tem que ter aqui é cuidado com valores estimáveis. O que é esse cuidado com valores estimáveis? Como eu falei, são aqueles valores que a gente não recebe em dinheiro, né? Mas você pode quantificar esses valores recebidos, como se fosse uma doação em dinheiro. Por que a gente tem que tomar cuidado com esses valores estimáveis também? Como eu falei, às vezes a pessoa jurídica ela não vai te doar dinheiro, mas ela vai te doar um benefício que pode converter em dinheiro. Outro cuidado com valores estimáveis. Ah, mas eu recebi ali alguns apoios, por exemplo, de alguns tipos de profissionais que resolveram ir lá e fazer bandeiradas e ajudar e tal, e não quantificou esse valor. E esquece de jogar aquela quantificação estimável na sua prestação de contas. Aí depois, professora, essa candidata ela acaba sendo surpreendida com uma representação por abuso de poder econômico. Por quê? Porque às vezes aquele adversário político tirou foto daqueles apoiadores, verificou esses outros benefícios que ela recebeu e a prestação de contas, candidatas, não esqueçam, elas são públicas. Qualquer pessoa pode acompanhar em tempo real todos os documentos que são lançados. E ali nos demonstrativos vai estar zero de recebimento desses valores estimáveis em dinheiro. E aí o que acontece? Você usou todo o limite que você tinha em espécie, esqueceu de lançar o estimável entra para o cômputo também desse limite de teto, e você acaba passando do limite de arrecadação. E você pode incorrer daí em abuso de poder econômico. Então, por exemplo, mas eu recebi ali a doação de um santinho. Eu não despendi para aquela gráfica, mas uma pessoa física foi lá, comprou esse santinho e distribuiu. Te beneficiou? Estima, coloca o valor que foi gasto por aquela pessoa como uma doação e lança na sua prestação de contas, para que você não corra esse risco de, eu esqueci esses valores que não foram movimentados pela conta bancária, né, porque são estimáveis, mas lá na frente, se você somar com os que você de fato angariou em recursos em espécie, você possa até passar esse limite de teto de arrecadação e de gastos. Isso daí pode gerar um problema imenso para a candidata, não só porque traz desaprovação, mas como também pode até vir a caçar eventualmente o mandato dela. Nossa, situação gravíssima, né? Então, muito cuidado. Sempre verifica. Por isso que o que a gente, até a outra dica que eu repasso, né, que as pessoas têm muito receio. Tá, mas dentro desses recursos que eu receba, se eu tiver ajuda, por exemplo, de um amigo que é contador, e ele resolva simplesmente fazer todo esse acompanhamento, toda essa contabilidade para mim, esse valor que ele vai estar dando do serviço dele é um recurso estimável em dinheiro? É. Só que esse tipo de recurso de contadores e de advogados não entram para o limite de teto. E por que a legislação resolveu trazer essa benesse? Simplesmente para facilitar exatamente para esse candidato, para essa candidata, o controle eficaz dessa prestação de contas. Então, se você recebeu essa ajuda do seu amigo contador, tudo bem, você vai lançar, mas ela não vai impactar nesse seu limite máximo. Por quê? Porque a legislação quer que você faça corretamente isso daí, tanto sobre o aspecto contábil quanto o aspecto jurídico. Tá? Então, são duas naturezas aí de recursos que, se você recebeu, você vai lançar, só que ela não computa para efeito de gasto, do teto de gasto ou do teto de arrecadação. Então, Perfeito. essa dica aí... Ótima, porque são dois profissionais importantíssimos ao longo de uma carreira política, né? Ao longo do mandato, ao longo desse planejamento. Então, escolha muito bem seu advogado e seu contador também para participar desse processo. Com certeza. Outra dica que eu repasso: cuidado com os gastos sem individualização. O que é esse gasto sem individualização? É muito comum, principalmente às vezes assim, em cidades menores, né, que você tenha proximidade com seus fornecedores. Então, ali você tem o pessoal que é da gráfica, que ao mesmo tempo também edita vídeo, que ao mesmo tempo prepara vários tipos de serviço, o mesmo prestador. E o que acontece? Eles às vezes emitem a nota fiscal
todos aqueles tipos de gastos numa única nota, e você vai lá e desembolsa vários tipos de rubricas, pagando, por exemplo, com um único cheque, que a gente chamaria de cheque guarda-chuva. Por que guarda-chuva? Quando você abre o que aquele cheque está querendo pagar, são várias rubricas diferentes que são lançadas individualmente. Candidatas, não façam isso. Se você tem um gasto X, pague com o cheque X para aquele gasto. Tem um gasto Y, ainda que do mesmo fornecedor, mas de outra natureza, pague com o cheque Y para aquilo ali. Por quê? Porque é muito fácil, aos olhos, né, do julgador ou até mesmo dos fiscais da sua prestação de contas, que aquilo ali soe como se fosse uma tentativa de burla e possivelmente está tentando maquiar gastos, né, que acabou misturando tudo naquela sopa de letrinhas ali, e pode até levar a algumas conclusões daquela candidata que está de fato de boa fé equivocadas, como a tentativa de um caixa 2, né, porque juntou tanta coisa com um único cheque que a gente não consegue verificar se de fato aquele gasto ocorreu. Então, individualize seus gastos, pague individualmente, peça notas fiscais individualmente para gastos de naturezas diversas. Isso aí vai evitar uma dor de cabeça gigantesca para essa candidata. Muito bem. Se a gente puder pensar uma outra dica, porque assim, tem assuntos que não são corriqueiros, só quando chega o problema, dentro daqueles vários halls de problemas que aparecem na prestação de contas, como é que a gente poderia pensar numa outra orientação? Olha, outra dica que eu repasso, cuidado com o teto de gastos por rubrica. Vamos lá, a gente sabe, né, que numa natureza... Vamos voltar um pouquinho? Só Vamos. vamos explicar para aquela primeira candidata vereadora, começou a carreira agora, está tentando entender como é que funciona. O que é gasto por rubrica? O que seria essa rubrica? Como é que a gente separa, divide isso? Para a gente explicar de uma forma bem simples, tranquila, clara, para qualquer pessoa entender. O que é isso? Beleza, vamos lá. O que é rubrica? Dentro da sua campanha, você vai ter vários tipos de gastos. Então, você vai ter gastos com o pessoal, aqueles cabos eleitorais, pessoas que vão auxiliar na entrega de divulgação de materiais de campanha, de propaganda, assessorias, né? Porque às vezes você pode até montar um comitê. Naquele comitê vão ter pessoas que vão estar preocupadas em saber, olha, precisamos conquistar mais votos em tal local, precisamos levar essa proposta a certo tipo de eleitorado. São pessoas que estão estrategicamente trabalhando para a sua campanha. Então, você tem a rubrica gastos com pessoal. Tem, por exemplo, outro tipo de rubrica. Vamos supor ali que eu quero pegar e fazer uma carreata. Ok, vai fazer a carreata. E eu distribuir daí, no caso, para os automóveis que queiram participar da minha carreata, combustível. E aí a gente tem que tomar um cuidado imenso. Por quê? Se você não tiver os chamados geradores de energia, o que é gerador de energia? Se você não teve ali, vamos supor, as pessoas que participaram daquela carreata assinam um documento falando, não, eu participei da carreata, esse aqui, ó, é o comprovante da propriedade do meu veículo que esteve na carreata. Ou então, você candidata que alugou veículos, não lançou ali um aluguel de veículo, o que vai soar na sua prestação de contas, aquele gasto com combustível, que não tem alguma correspondência, né? Por exemplo, carreata, por exemplo, aluguel de veículos. Vai parecer que você comprou aquele combustível para dar de brinde. A legislação veda expressamente qualquer forma de doação para o eleitor que configure um benefício para ele. Então, por exemplo, eu posso doar um santinho? Pode. Meu santinho pode ser no formato de uma régua, e eu quero dar essa régua para o candidato, para o eleitor? Não, porque pode configurar um benefício. Então, você tem que dar esse material, né, impresso, informativo, no formato de um informativo. Eu posso dar um boné para aquele meu eleitor? Não. Mas eu posso gastar, por exemplo, com uniformes para os meus cabos eleitorais?
Aí é diferente. Estamos falando de pessoas que estão trabalhando na sua campanha. E essa uniformização configuraria possivelmente uma forma de propaganda também, tá? Então, isso que a gente chama de rubrica é a natureza do gasto que você está fazendo. Muito cuidado com essa natureza de gasto, por quê? Há limites para você gastar com o pessoal, há limites para você gastar, por exemplo, com a alimentação desse pessoal, e alguns tipos de despesa não trazem limites. Por exemplo, gastos com advogado. O que você necessitar para esse gasto ser de consultoria, para te auxiliar na sua campanha, não tem essa limitação. É a mesma coisa também do contador. Se você quer desembolsar, você não vai jogar o valor que você pagou de contador como gasto com o pessoal. É gasto com o contador. Por quê? Exatamente para que você tenha essa assessoria bem feita, a legislação deu essa previsão para facilitar. Agora, você não pode pegar e gastar 100% do que você arrecadou e pagar tudo em cabo eleitoral, porque tem limite. Senão, o que a legislação pode pensar quando você não respeita esses limites por tipo de gasto? Que você, na verdade, está comprando voto. E isso é algo muito sério. Porque compra de voto, além de trazer todos os problemas de uma prestação de contas desaprovada, de uma cassação, eventualmente, de um mandato, de diploma, ela ainda é crime, crime eleitoral. Então, você vai ter vários tipos de problema com a justiça eleitoral se você não observar esses limites de gasto por tipo, por natureza de gasto. Então, muita atenção, e é por isso que é tão importante a assessoria de um contador. Realmente, porque são muitos itens, né? Se a gente for pensar na individualização de cada uma dessas rubricas, de cada um desses itens, você vai precisar de ajuda. Então, forme uma boa equipe para disputar nessa campanha, para te acompanhar nessa campanha, possivelmente para te acompanhar no próximo mandato, né? E para prestação de contas do mandato também, quando terminar. Exato. E também para essa candidata já ir se preparando, porque uma vez eleita, ela vai, tanto no cargo executivo quanto num cargo do legislativo, continua sendo uma administradora. No executivo, ela vai ter que lidar com orçamento. Porque a gente sabe que não é porque ela entrou num cargo público que gera infinito, tem limitações. E se ela estiver no cargo do legislativo, ela vai ser fiscal desses gastos do executivo. Então, ela já vai se preparando para aquilo que ela vai exercer de uma forma ou de outra, né? Não tem como afastar. Outra dica, professora, muito importante aqui. Cuidado com o teto de gastos ou de arrecadações total. Como assim total? Até um tempo atrás, tinha uma dúvida muito grande, principalmente para as candidatas de cargos majoritários. Para aquele tanto que a gente podia arrecadar, né, repassar de recursos próprios, que era 10%, era 10% do titular e mais 10% do vice, ou 10% do total. Aí veio a resolução do TSE e pôs uma pá de cal nessa dúvida, que às vezes quem não está acompanhando pode permanecer com essa dúvida. Então, como é que funciona? Você vai pegar esse montante de 10% do total. Então, vamos supor ali, você tem a candidatura, tá, para prefeita e vice-prefeita, governadora, vice-governadora, o presidente e vice-presidente. Você faz como nisso daí? Tudo o que é gasto dentro dos dois cargos. E é dentro desse limite que você vai poder ter os 10% do seu autofinanciamento. Então, não é 10% para mim e 10% para minha vice, tá? Cuidado, porque se você não observar esse percentual, você pode arrecadar além do que a lei permite. E lembra, tudo que passa de teto, além dos riscos de abuso de poder econômico, gera multa. Você vai ter que devolver esse valor e multa ainda, tá? Então, muita atenção, muito cuidado quando você pensa nessa questão de arrecadação global. Para candidatas ali, cargo legislativo, já não tem tanto desse problema, né? Cargos proporcionais, porque realmente é uma candidatura individual. Mas para as candidatas que estão pensando no cargo do executivo, não pense, então, que há um limite para elas e outro para o vice. É global.
Então, Muito uma bem. diquinha aí que a gente deixa, professora. Não, e dicas super importantes. Detalhes que são importantes. Esses detalhes vão fazer toda a diferença na prestação de contas. Não tenho dúvidas. E agora eu vou encerrar. A última dica que eu trago aqui pode parecer óbvia, né? Mas o óbvio precisa ser dito com e certeza. compreendido. E às vezes é tão óbvio que gera dúvidas, né, pela obviedade. Cuidado com a documentação, candidatos. Em que aspecto? Não é porque terminou ali a eleição que você pode pegar aquele monte de nota fiscal, aquele monte de extrato bancário e picar tudo e jogar para reciclagem. Não faça isso. Guarde com você, e principalmente que hoje a gente tem essa facilidade do muito documento ser digital, o que eu dou de dica? Faz um backupzinho, pega um drive, pega um pendrive, pega ali um HD externo, qualquer coisa. Guarda com você. Por que prazo? A legislação eleitoral fala ali pelo menos 180 dias a partir da eleição. Mas eu sugeriria para essa candidata pelo menos 5 anos. Por quê? E aí não vai entrar apenas no interesse eleitoral. Lembra que eu falei que a Receita Federal também fica de olho, né, em todas essas questões fiscais e tal. E é um prazo que, normalmente, qualquer tributação incidente, qualquer problema que você tenha com a Receita, é o prazo mínimo que a própria Receita solicita. Então, faz esse backupzinho, guarda bonitinho ali com você. E olha que interessante, se você guardar por esses 5 anos, você vai evitar até dor de cabeça se você, né, passou esse período de mandato ou de campanha. Os próximos 4 anos você já vai ter ainda um período ali guardado com você, bonitinho, para evitar qualquer espécie de dor de cabeça. Então, guarde essa documentação. Você vai fazer utilização de algum recurso que é seu? Ah, não, eu vou utilizar meu carro ali, que eu quero deixar registrado, meu próprio veículo. Por quê? Porque se você vier gastar com combustível, que nem eu falei, você vai ter esse gerador de energia. Coloca ali bonitinho que você tem essa propriedade desse veículo no seu registro de candidaturas. Então, amarre tudo que você lançou no seu registro com o que você vier a declarar na sua prestação de contas. Isso daí não só dá essa noção de uniformidade na sua campanha, como evita dor de cabeça para você e ainda traz muita transparência. Porque existe um site chamado Divulga Candicontas, lá do TSE, e que as pessoas estão cada vez mais ligadas nisso, porque a própria imprensa, os próprios mecanismos de fiscalização, observatórios sociais, já se aperceberam dessa publicidade, e ali a gente consegue ver, desde o momento do seu registro, todas aquelas documentações, né, necessárias que você leva para a Justiça Eleitoral e que não tem uma tutela muito específica da LGPD, então é tudo público. Tudo que está no seu registro, não se deixe enganar. A população vai comparar depois com a sua prestação de contas. Não esqueça que o maior fiscal do candidato ou da candidata é o outro candidato, a outra candidata. Deixa tudo bem redondinho que você não vai ter dor de cabeça. E mais ainda, e agora eu deixo um recado, professora, para os próprios partidos políticos. Se você quer demonstrar que, de fato, a sua candidata fez uma campanha, que a sua candidata não é uma candidata fictícia, nada melhor do que uma boa prestação de contas, bem documentada, bem redondinha, para demonstrar que, de fato, houve uma campanha. Porque ali você vai ter tudo que arrecadou, tudo que gastou, né? E ainda que lá na frente, né, ela não obteve o sucesso que ela gostaria, uma votação, né, com a expressividade que ela gostaria, está documentado que ela tentou. E isso daí vai evitar muita dor de cabeça para os candidatos e candidatas que eventualmente se sagraram vitoriosos naquela campanha, porque eles não vão ter risco de perder aquele mandato por considerar que eventualmente uma ou outra candidatura foi fictícia. E isso daí puxa todos que estão registrados por aquele partido ou por aquela federação. Cuida desses documentos com carinho, não veja apenas como um aspecto burocrático, mas também como um treino já para o seu próprio mandato, candidata. Porque você vai lidar ali na sua vida política com o documento o tempo todo. Então, isso daí já é um preparo
para que você já se acostume com essa vida, crie gosto, né, professora? Perigoso pela organização, né? Se organiza. Exatamente. Exatamente. E com isso você vai deixar, desde a sua campanha até o exercício do seu mandato, o mais transparente e o mais redondinho possível. Você acaba gerando uma boa carta de apresentação sua para o seu eleitor. Perfeito. Doutora Patrícia, eu só tenho a agradecer de coração pela sua contribuição hoje e nesse movimento todo tumultuado do o ano eleitoral que chama várias demandas. Agradeço de coração ter tirado um tempinho para estar conosco, para conversar com essas mulheres que estão aqui para aprender um pouco mais sobre seus direitos políticos, um pouco mais sobre essa possibilidade, quem sabe, de se tornar a nossa representante. Então, receba o meu carinhoso abraço, agradeço novamente e volto a palavra para a senhora para as suas considerações finais. Professora, gratidão toda minha, né? Eu acho que o mais importante que a gente tem que fazer, se a gente quer esse ganho democrático, esse aumento de representatividade, é levar de fato esse conhecimento. Nada do que eu falei aqui hoje está fora da lei, mas muitas das vezes, até pincelar essas coisas práticas, pode ser que essa candidata tenha essa dificuldade exatamente pela pouca vivência política. E a gente só consegue ter uma vivência política a partir do contato com essas informações, né? Então, eu desejo um sucesso para todas elas, para que elas observem essas diretrizes, para que elas absorvam todo o conteúdo desse curso maravilhoso que a professora, a doutora Cristiane, tem organizado, né? E que, com certeza, não apenas elas, como todas nós, vamos ganhar muito em termos democráticos e representativos. Que possamos construir sempre um país melhor, né? O Brasil tem a ganhar com mais mulheres na política. Não tenho dúvida. Agradeço. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.